Salve, salve, galera da Madeirada. Bom, ontem tivemos Galo 2, Fluminense 2, Fluminense 2 e Galo 2. Ontem lá em Cariacica, lá no Espírito Santo, um jogo duro, um jogo equilibrado entre duas equipes que almejam coisas grandes no Brasileiro, coisas grandes na Libertadores e por aí vai. E foi um jogo que o Galo não começou muito bem no primeiro tempo, a marcação forte do Fluminense, marcação alta, e o Galo acostumado a ter uma boa saída de bola, e ontem acabou não tendo uma boa saída de bola devido à marcação muito forte, muito pesada do Fluminense, e acabou o Galo tomando um gol aos 4 minutos do Germancano, numa falha individual assim, do goleiro Everson, saiu mal, a zaga não fez a cobertura, uma dobradinha ali pela direita que o Diniz colocou para bloquear o Arana, e o Galo acabou levando 1-0 logo no início do jogo do Fluminense, né, aos 4 minutos, gol de Germancano no Fluminense, e depois no segundo tempo, aos 61 minutos de jogo, o Galo acabou levando o segundo gol, e o Fluminense fez o segundo gol em outra falha do goleiro Everson, mas eu digo que não deve se crucificar o goleiro, que é um excelente goleiro, já salvou o Galo muitas vezes, e acontece, todo mundo é falho e passivo de errar. Mas o que eu quero falar do jogo, torcedor do Galo, é que foi um jogo muito equilibrado. Foi um jogo, o placar foi um placar justo. Se demorasse mais um pouquinho, eu acho que o Galo viraria o jogo. Mas o que eu quero falar da equipe do Atlético é a garra. Quando a gente escutou eu estava assistindo o jogo, o Atlético no segundo tempo jogando melhor, né, até os 12 minutos, quando chega aos 15, o Atlético toma uma ducha de água fria, que é o segundo gol, mais uma falha do goleiro, né? E o Alexandre toca a bola, o Renato Augusto faz 2-0, mas aí então o Galo ainda continua assistindo e a torcida começa a pressionar a torcida do Galo gritando mais alto, era a maior parte da torcida do Fluminense, mas aí brilha a estrela do treinador, Milito, né? É que é aquilo que a gente fala, às vezes quando o treinador troca e dá certo, não é porque ele trocou certo, é porque, na minha concepção, às vezes o cara escalou errado. Não é o caso do Atlético, né? O Atlético tem um excelente banco de reserva, e ele fez algumas alterações já no primeiro tempo, ele botou o Rômulo, muito bom jogador, por sinal, o menino da base estreou, né? Velocidade, habilidade, deu um drible lá de futsal, cara, lá na zaga, na saída de bola, chamou a atenção de todo mundo, quem estava narrando, quem estava assistindo, uma jogada brilhante, né, do jogador, e depois ele coloca o Igor Gomes, coloca o Vargas e o Alisson no lugar de Hulk, o Scarpa, né, e o Zarate, que não foi bem torcedor ontem no jogo, mas em poucos minutos, cara, né, aos 73 minutos, em 6 minutos Vargas empatou o jogo, 73, fez um gol, não é, e aos 79 fez outro gol, 2-0, empatando o jogo 2-2, e o Galo consegue chegar num bom resultado, né, fora de casa. Para quem estava perdendo 2-0, foi um bom resultado. Não é? Agora a gente sabe que o time do Galo tem muita qualidade, mas aí o que eu quero salientar é a inteligência do treinador Milito, cara, em recuperar jogadores, né, e dar chance ao Vargas, e o Vargas, cara, entrou com muita vontade mesmo, ainda quase faz o terceiro em um chute, né, seria o hat-trick. Foi um bom jogo, cara, um jogo equilibrado, um jogo de duas equipes grandes, um jogo de duas equipes que almejam muitas coisas, e me surpreendeu, assim, a postura do Atlético e não se abater, cara, porque a torcida, quando fez o primeiro gol, a torcida começou naquele velho grito, né, que o torcedor atleticano tem de eu acredito, eu acredito, eu acredito, esse grito que levou o Galo a um título de Libertadores, né, e a torcida incentivou muito, é uma torcida que acredita muito na sua equipe, aliás, é uma equipe que joga muita bola, né, o primeiro tempo não foi tão bom, e até a gente, poxa, esse é aquele Galo que a gente diz que é o melhor time da América, e realmente no primeiro tempo, mas a gente tem que entender que do outro lado tem jogadores muito experientes, jogadores com muita qualidade, Marcelo, Douglas estava lá, o próprio Felipe Melo, que bate mais do que madrasta, né, deu uma entrada, assim, violentíssima, e o Klaus, que é um excelente árbitro, não quis nem saber, ele deu um carrinho, derrubou 2 logo de uma vez, ele deu um strike, né, fez um strike. Mas o jogo, em suma, foi um jogo muito equilibrado. Acho que o placar foi justo, porque o Fluminense fez 2-0, apesar de ter sido 2 falhas da equipe do Atlético Mineiro. A primeira, né, eu falei que mensurei na live, mensurei no início do jogo, uma arrancada pela direita de uma dobradinha, né, do Douglas,
ali o Marquinhos, com muita velocidade, que o Diniz colocou ali justamente para conter o avanço do Arana. Depois o Diniz mexeu errado, tirou a melhor marcação, tirou o Douglas, tirou o Felipe Melo, porque ele já estava com amarelo, e aí o Galo cresceu mesmo no jogo, e eu acho que se tivesse uns 5, 6 minutos mais, o Galo poderia até ter virado o jogo. Mas o resultado está de bom tamanho, na minha opinião. Foi um resultado importante para o Atlético, deixa o Atlético lá com 9 pontos, perto da liderança. O Atlético depois tem um próximo jogo dentro de casa, não é? E dá para assumir a liderança, é lógico, contando com alguns resultados aí, né? Vai ficar essa briga sempre aí pela liderança do campeonato, mas o Galo é um forte candidato ao título, é uma equipe coesa, é uma equipe que tem um treinador de uma visão de jogo muito inteligente, um treinador que sabe o que faz. O torcedor do Galo tem que se acostumar com essa rotatividade de elenco que ele vai fazer direto, né? Ele vai mexer de uma hora para outra. Ele não é o treinador argentino, ele não tem medo de mexer, ele mexe até a contragosto da torcida. Muitas vezes vocês vão ver jogadores numa posição que eles não estão habituados. Eu saliento sempre isso dos treinadores argentinos. O treinador argentino, ele tem uma filosofia que o jogador não tem posição, ele tem função. Eu acompanho sempre muito campeonato argentino, você vê às vezes um ponta jogando na lateral, um meia jogando de volante, né? Eles trocam muito porque ele ensina o jogador a saber se posicionar no momento adverso, né? Por exemplo, uma expulsão, você perde aquele jogador e tem que mexer em campo e não tem, é tipo assim, quando um atacante sai, tem que botar quando um goleiro é machucado, não tem mais substituição, e tem que colocar alguém para agarrar. É mais ou menos para essa analogia meio louca que eu fiz aqui. Mas o time do Atlético tem uma equipe forte, uma equipe coesa, e no jogo de ontem fez valer a raça. Ontem foi um empate na raça, literalmente, na vontade, porque o primeiro tempo não foi tão bom. Mas a equipe do Atlético tem muita qualidade, cara. E a entrada do Vargas, do Alisson, do Igor Gomes, do Rômulo e do Cadu fez muita diferença. Principalmente o Igor Gomes. Você vê, você tem o Alisson no banco, tem o Igor Gomes, tem o Vargas, 3 jogadores de muita qualidade que seriam titular em 90% das equipes do campeonato, né? Seriam titulares. Então, jogadores com muita qualidade mesmo. O passe do Igor para o Vargas foi ótimo, o passe do Scarpa para o Vargas foi ótimo, o Alisson deu muita mobilidade ali na frente. Então, é uma equipe estruturada que você olha e tem peças no banco. Então, o torcedor do Galo não tem que se preocupar com muitas equipes que tem aquele time titular. O Atlético não tem um time titular, o Atlético tem um elenco. E, acima de tudo, tem um treinador visionário, um treinador que entende o jogo, que lê o jogo. Isso é muito importante. A leitura do jogo do Milito ontem foi muito interessante. Como foi interessante a leitura do Diniz e acabou pecando, como é todo treinador brasileiro, tá 2-0, vou tirar, vou ganhar e segurar o jogo. Você segurar o jogo com um time feito um Atlético, meu amigo, com placar 2-0, é ilusão. É o erro do treinador brasileiro. Você jamais vai ver um treinador argentino fazendo isso. Tá 2-0, ele quer fazer 3-4. O treinador brasileiro faz 2-0, né, e ganhamos o jogo e recua o time. Mas é por isso que dança, muitas vezes é desclassificado em Libertadores, é desclassificado em finais importantes, por serem medrosos. E os treinadores argentinos não são. São treinadores que têm visão de jogo. Beleza, galera? Bom resultado pro Galo. Mais um ponto fora de casa. Na atual circunstância, acho que o Atlético é favorito sempre quando joga muita bola. Eu sou o Draito Madeiro, comentarista primeiro, se inscreve no canal, deixa o like, muito obrigado pelos 9 mil inscritos. Vamos em frente, tem Rosário e Galo, e a gente vai fazer esse jogo. Um abraço, fica na paz, fica com Deus.